Você está ligado, conectado com a turma do curso médio em Teologia da Academia Bíblica Bereia, turma das segundas-feiras. Hoje é segunda-feira, 9 de maio de 2022. Esta é a primeira aula da nossa nova matéria, Liderança Cristã. Meu Deus, se você passar nessa matéria, glória a Jesus, porque essa matéria vai mexer com a nossa cabeça e violentamente, vocês vão entender, não é exagero que eu estou falando. E já que estou tocando no assunto, tá? Antes mesmo que eu comece a ministrar esta matéria, deixa eu pedir a máxima atenção de vocês. Eu acredito que de todas as matérias, posso estar muito errado, muito equivocado, do curso médio em teologia, essa matéria vai ser a única que vai definitivamente mexer muito com a nossa cabeça. Por quê? Porque quando falamos de liderança, falamos de formação. Eu entendo que existem estilos de liderança, como vamos aprender à luz da Bíblia. Estilo é uma coisa, formato de liderança à luz da Bíblia é outra coisa. E nós vamos ver essa matéria, ela era digna de ser estudada 3 meses, mas é impossível estudarmos em 3 meses, tá? Se por um acaso for necessário, daríamos uma extensão de uma aula apenas, ao invés de 5, faríamos 6, para que o assunto fique bem assimilado, bem deglutido, né? Bem absorvido. Mas eu quero já adiantar nessas palavras minhas introdutórias que esta matéria ela não tem por objetivo criar polêmica, porque quando estudamos a Bíblia, não estudamos a Bíblia para debatê-la, senão para conhecê-la, colocar os nossos pontos de vista, confrontando os nossos pontos de vista com a Bíblia, porque isso é maturidade. Preste atenção, né? Tem muito aluno de escola teológica que não tem maturidade e pensa que estar aqui ou em sala de aula presencialmente é pegar a Bíblia para colocar como objeto de debate. A Bíblia não foi dada por Deus para que nós a debatêssemos. A Bíblia foi dada para que nós nela crescêssemos, aprendêssemos dela e aceitássemos como a única regra de fé. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? A Bíblia, a palavra de Deus, ela não foi dada por Deus para nós debatermos. Isso é uma heresia. E uma falta de sabedoria para quem debate, porque o próprio apóstolo Paulo proíbe, o próprio apóstolo Paulo deixa muito claro que é tolice, que é coisa dos mundanos nos lançarmos a debates. Então, a palavra de Deus não é para ser debatida. É um direito meu, seu, nosso, de cada um de nós alunos, não concordarmos com o que a Bíblia ensina. Aí é um outro assunto, é um problema da pessoa com Deus. Não, mas eu fui ensinado assim, o meu líder me ensinou assim, meu pastor me ensinou assim. Eu ouço isso constantemente, irmãos, inconstantemente, seja da boca de alunos, seja da boca de pastores com quem nós convivemos. Quando decidimos estudar a fundo a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Vão serem gerados conflitos totalmente naturais, porque a Bíblia, quando você entra na profundidade, ela vai se confrontar com o quê? Com os meus pontos de vista, com os pontos de vista daqueles que, com a melhor das intenções, tentaram passar algo da palavra de Deus. Mas, repito, nenhum de nós, começando de mim, somos donos da verdade. Entende? Eu já por dezenas de vezes, já não tenho vergonha de dizer isso, ao vivo, seja presencialmente, seja em aulas online, eu não tenho problema de me desculpar, de retractar-me, dizendo, irmãos, passei 20 anos da minha vida sendo ensinado errado, e agora eu estou me dando conta que o certo, mais do que nunca, está aqui. Quando a gente faz um estudo
profundo. Eu não tenho problema de admitir, errei ou aprendi errado. Agora, o problema, à luz da Bíblia, de muitos, é o maldito do orgulho, né? Que você leva 25 anos sendo ensinado errado, se dá conta que foi ensinado errado, mas o maldito do orgulho está lá. Ah, eu não posso admitir isso, porque vai queimar meu filme. Sou presbítero, sou evangelista, sou pastor. Irmãos, queima o filme quando perdemos a humildade e a nobreza de reconhecer. Fui ensinado errado. Eu já fiz isso dezenas de vezes e não tem problema. Eu, particularmente, sou melhor do que ninguém. Tá? Por isso que estou deixando bem claro. Esta matéria vai mexer com a sua cabeça, vai lhe incomodar, como tem me incomodado ao longo dos últimos 48 anos que Deus tem me permitido ensinar sua palavra como educador cristão. Nós vamos entrar em pontos delicadíssimos. Aí você vai colocar a mão na sua cabeça. Uau, o meu líder, o meu pastor não segue dessa maneira. Eu não estou aqui insinuando e nem lhe recomendando que você entre em confronto com o seu pastor, que você tome satisfações com o seu pastor, que você venha peitá-lo. Não faça isso, pelo amor de Jesus. Primeiro, é uma falta de ética, é uma incoerência, tá? E é uma falta de sabedoria. Se seu líder, se seu pastor tem lhe ensinado de uma forma que não se encaixe dentro das Escrituras, qual é o nosso melhor posicionamento? Primeiro, de oração. Segundo, deixa com que a palavra fale através da sua vida, para que o seu líder veja que Cristo está fazendo algo diferente na sua vida e através da sua vida. E havendo um dia, um momento, uma oportunidade de vocês trocarem palavras sobre o assunto, amém. Mas se você perceber que há uma certa resistência, porque isso faz parte de uma coisa chamada formação. E nós não conseguimos mudar uma formação do dia para a noite. Alguém já aqui conseguiu mudar a formação de alguém do dia para a noite? Alguém já conseguiu aqui? Me ajude, por favor. Eu não consegui até hoje. Tenho trabalhado com pastores há mais de 15 anos. Eu cheguei à conclusão, é impossível você mudar a formação de alguém, né? Sobretudo de pastores. Sobretudo, é muito mais difícil você trabalhar com líderes e pastores do que você trabalhar com o rebanho de Cristo que não tem o chamado sacerdotal. Quantos concordam que é mais difícil você trabalhar com líderes e pastores do que com as ovelhas em geral, que não tem o chamado sacerdotal? Então, você está me entendendo, por isso que eu estou me introduzindo, para você entender que essa matéria vai chocar. Essa matéria vai de frente, ó, bum, com certos princípios que você, infelizmente, vai olhar no seu líder. Uau, meu líder não segue isso, e agora? Calma, não se desespera, tá? Você está enxergando pela Bíblia uma óptica a qual, quem sabe, o seu líder não enxergou, mas ele pode enxergar na sua vida. Guarde isso, gente, na sua vida, que esta palavra, que este ensino da parte de Deus que vamos ministrar por 5 semanas, esteja registrado e escrita na sua vida, mas não tente, nem de brincadeira, tentar a mudar o ponto de vista, a formação do seu líder, porque é abrir brecha para quem? Para o diabo. O diabo está assim, ó, esperando um momento para criar desavenças, mal-entendidos. Então, como é o meu posicionamento diante da verdade? Terá que ser este. E Deus vai usar a sua vida. Por algo você está aqui, aprendendo a palavra de Deus. Não é só para você ganhar conhecimento. Anote, não é só para você ganhar conhecimento. Você está aqui para Deus usar a sua vida para mudar vidas. Não só de mundanos, de pessoas que não conhecem a Cristo, mas também de líderes e pastores, que é a parte bem mais difícil. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Que bom que todos estão me entendendo. Eu posso falar algo rapidamente, Por professor? favor, por favor. Hoje eu estava refletindo com uma pessoa, né, que a gente trabalhou juntos. Eu falei assim, olha, a gente não tem o poder de mudar ninguém. Ninguém, é impossível. Eu falei assim, às vezes é mais fácil a gente mudar diante da situação, né? Situação corriqueira do dia a dia, do que a gente, de repente, querer mudar o outro. Eu falei, mas tem uma coisa, nós podemos influenciar. Olha, né? Sem dúvida. A influência ela é chave. A influência, guarde isso. Você foi chamado para influenciar.
mais do que você tentar mudar as pessoas, influencia. Quantos entendem o que quer dizer influenciar? Influenciar. Você foi chamado para ser uma influência, meu Deus. O YouTube está cheio de influencers. Né? É uma moda que agora está tomando na mídia. Que né? não influencia em nada, né, pastor? Fala sério, irmão José. Nós vamos arrebentar nesse café aí que nós vamos ter aí com o Kleber e com o Luca. Vai ser um negócio sério. Tanto que nós vamos passar um café live, né? Nunca fizemos isso, nós vamos fazer. Eu faço questão. Vamos levar a moeda, vamos passar você, o irmão e o Kleber. Não, olha, nós vamos colocar muita gente no gancho quando a gente fizer esse live. Bom, se todos me entenderem, então vamos introduzir a matéria. Todo momento que você chegar à conclusão que não está entendendo, que é algo questionável o que estaremos abordando, me interrompa, por favor. Você tem toda a liberdade. Lamento por hoje pela ausência de alguns irmãos, eu já fui notificado que alguns não poderão estar, por aí bem razões, mas vão assistir depois a aula gravada e vão ficar também na plena liberdade de nos dirigir perguntas, né, com respeito a este assunto que, repito, vai mexer com a nossa cabeça. Vamos lá. Abra a sua apostila, né, você que recebeu, né? Acredito todos... Quantos ainda não receberam, além da nossa irmã Ana Paula? Irmã Ana Paula não recebeu, mas recebeu o PDF. Irmã Lúcia recebeu? Não. Não, então eu vou mandar agora em PDF. Meu Deus. Que eu mandei para todo mundo e alguns não estão recebendo o PDF. Uau, isso aí está me deixando... Isso me mata por alguma razão. É o sistema do e-mail. Vamos lá. Irmã Lúcia não pode ficar sem esse material. Oh, Jesus da graça. Confere lá, irmã Lúcia. Me avisa quando chegou a vitória para a senhora. Só vamos aguardar que a irmã Lúcia detecte que ela vai abrir em PDF. Chegou. Maravilha, maravilha. Eu também mandei a... Deixa eu mandar de novo para uma... slides. Só para ter certeza que ela recebeu os slides, irmã Lúcia. Se recebeu 2 vezes, não importa. Ok, já mandei também pela 2ª vez os slides. Só está com as 2. 2 vezes slides e agora a apostila. Vamos então lá na nossa apostila. Definição de liderança cristã. O que é liderança cristã? Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que Paulo aqui está nos ensinando? Que façamos o que façamos. Como muitos dizem, né? O camarada abordou 7, 14, 21, 28. Fez coisa do arco da velha. Mas em se tratando da obra de Deus, guarde isso no seu coração. Nada é meritório. Tudo o que fazemos é pela graça, é através da graça, é pelo poder da graça, porque nós, em nós mesmos, não temos capacidade. Você pode dizer, não, pastor, eu sou muito experimentado na vida, eu sou muito experimentado na vida ministerial, você pode ter experiência, o que for. Em se tratando de fazer a obra de Deus, que implica coisas espirituais, você pode ter 1001 destrezas e talentos. Se a graça de Deus não for sobre nós, ou seja, a capacitação sobrenatural do Espírito Santo, tchau, prazer em conhecer. Sem mim, nada podereis fazer. Exato. Mas o José já está começando, derramando a unção bíblica. Sem Jesus não podemos fazer nada. Quantos estão entendendo, gente? Quantos estão entendendo? Você pode ser a pessoa mais cheia de habilidades para fazer a obra de Deus, mas se a graça de Deus não operar através da sua vida e da minha, esquece, perda de tempo, é brincadeirinha. Quando Deus quer nomear um líder, ele procura entre um grupo de irmãos e escolhe aquele que tem uma grande engenhosidade. Olha que interessante isso aqui. Isso explica por que Deus escolhe alguns e rejeita a outros. Mas o que quer dizer esta engenhosidade?
O parágrafo anterior é um mito absurdo. Muita atenção, isso vai mexer com a nossa cabeça. Merecia Paulo ser um apóstolo? Vamos aqui agora falar em termos humanos. Alô? Em termos humanos. Vamos lá. Merecia Paulo ser apóstolo? Sim ou não? Em termos humanos. De jeito maneira, meu irmão. Para pensar. O cara mais sem vergonha da época, no sentido de ser perseguidor, cruel, um homem que odiava aos cristãos. Não havia nele uma gota de mérito humano para ele ser chamado apóstolo. Agora, quem era Paulo? Vamos lá, alguém se lembra? Qual era o background, o pedigree de Saulo de Tarso? Vamos lá, se alguém se lembra. Ele cresceu nos pés de Gamaliel pelo conhecimento que ele tinha, pela educação que ele recebeu, tudo que foi inserido nele enquanto era criança e foi crescendo? Excelente, excelente. Então, todo esse conhecimento de parte de Gamaliel o fez alguém. Que esse alguém fez Paulo dentro da comunidade judaica? Ele foi o quê? Lembra do Sinédrio? Ele foi médico, ele foi biólogo, geógrafo, historiador. O que foi Paulo dentro da comunidade judaica pela sua formação? Fariseu. Fariseu. Membro do Sinédrio. Alô? Não era qualquer coisinha, não. Fariseu. Ele ocupava... E que superava a todos da sua época. Olha a colocação do irmão Kleber. E que superava... Ele mesmo disse. A todos da sua época. Então, não era um fariseu... Com ele, olha só que interessante. Estudaram com ele, ele era o melhor. Olha que interessante. Ele não era um fariseu qualquer. Preste atenção. Fariseus havia demais. Era uma casta. Era como se fosse uma dinastia. Mas, pelas próprias palavras de Paulo, ele era aquele que se superava. Preste atenção. É natural que Deus, na sua soberania, não tente entender isso, porque no que tange a soberania de Deus é impossível tentarmos entender as escolhas que Deus faz. Como humanamente, não faz sentido. Não faz sentido. Alô? Não faz sentido. Deus escolheu o cara mais sem vergonha no sentido moral, no sentido espiritual. Mas era um camarada preparado. Tinha talentos, tinha habilidades, tinha uma capacidade que, não duvido, invejava a todos. Como hoje em dia, quando você vê um servo de Deus, uma serva de Deus, com algum tipo de talento, de habilidade, seja para pregar, seja para ensinar, seja para escrever canções, alguma habilidade que a pessoa tem, que queira ou não, de forma natural, não precisa forçar a barra, coisa flui. E quando flui, ela se destaca. Aí entra um grande problema, porque a maioria de nós, cristãos, não somos ensinados a conviver com aquelas pessoas que podem nos superar. Por quê? Por duas razões. Primeiro, geralmente não somos ensinados. Segundo, quando nós não somos ensinados, não temos alguém que nos mentorie, seja um mentor para ajudar a nossa maturidade. E quando a nossa maturidade não é devidamente ajudada, com a tendência, eu vou ser dominado de um espírito de inveja, de ciúme, ou seja, eu não tenho segurança do meu chamado, a menos que seja uma pessoa que tenha uma vida ali no altar, está buscando a presença de Deus, tem uma vida de oração, tem uma vida de comunhão, mesmo que ela não seja uma pessoa mentoriada. Mas no momento que ela vê alguém se destacando no meio da sua comunidade evangélica, ela vai louvar a Deus. Meu Deus, muito obrigado, está levantando a irmã Eliadna para ser uma missionária de mão cheia. Quem sou eu? Sou o diácono borra-bota, como dizem os gaúchos. Eu não dou nem por café, mas a mulher de Deus é violenta. Aí você fica feliz, não é? Que alguém que está ali trabalhando com você é alguém que está fazendo uma enorme diferença, mas você tem o quê?
uma vida de comunhão, uma vida de integridade, uma vida de intimidade com Deus. E você tem consciência do seu chamado e não se sente ameaçado. Muito pelo contrário, você fica alegre. Uau! Maniadna, Deus está usando essa mulher extraordinariamente. Ao contrário de alguns que não têm uma vida de comunhão, de intimidade, de oração com Deus, não tem consciência plena do seu chamado ainda. Aí vem a irmã Eliette, eita, essa irmãzinha aqui veio para me complicar a vida. Tudo que faz prospera. O que faz prospera. Eu estou aqui há 2 anos e a coisa não avançou, ela chegou aqui em 2 meses, está fazendo tudo acontecer. O que está acontecendo? Não. Vou ter que preparar um jeitinho para puxar o tapetinho debaixo do pé dela. Gente, eu não estou aqui encenando um teatrinho, não. Isso aqui é uma verdade. Aí vira um dia que vigarista de evangelho. Exato. Irmão, não me leva a voltar em 1968, não, que eu assistia muito de vigarista. Gente, tá aqui, eu estou confessando os meus pecados. Confessa num cara que gostava de Hanna-Barbera em pleno ano de 1969. E você já percebeu, se o dia que vigarista ele concentrasse na corrida, ele ganhava todas. Exato. Né? Mas ele perseguia aquela menina chamada Penélope Charmosa, lembra? A Penélope Charmosa? Sim. Ela que se destacava. Era meia boba, mas ela ganhava a frente, às vezes, das corridas. Olha, interessante essa do irmão José, né? Nessa brincadeira, ele trouxe à tona um exemplo fantástico, fantástico. Temos muita gente nas igrejas que agem... Primeiramente, você vai lá no Google para descobrir quem é Dig Vigarista, né? Porque se você não souber, vai ficar boiando, caminhando na maionese, né? É um personagem de um desenho muito famoso dos anos 60, de Hanna-Barbera, né? Eu era amante, né? Eu tinha os meus Corrida Maluca. A Corrida Maluca, perfeito, né? Corrida Maluca, né? The Crazy Runner, como se diz em inglês, né? Mas olha, pensa num cara, eu chegava da escola no meu primeiro ano, no meu segundo ano, caía lá na sala da minha casa, ficava a tarde inteira. Ou seja, um período bonito da nossa vida, mas que nesses desenhos a gente aprende algumas lições de moral tão fortes que podem ser transferidas, né, para a vida espiritual. Só para você entender, o Dig Vigarista é sempre um camarada que sabotava todo mundo, não permitindo ganhar as corridas, porque ele se sentia o quê? Ameaçado. Hoje não é diferente, irmãos, preste atenção, não é diferente. Nós trabalhamos nas igrejas, nos esforçamos para conviver bem com todo mundo, mas você vai acreditar, se você está sendo essa pessoa que Deus está usando, que você está se destacando em alguma área do ministério ou do seu chamado, fique atento. Não para você ficar com medo, tremendo nas pernas, ou até com raiva de A, B e C. Você é uma ameaça. Alô, quem está me entendendo? Você é uma ameaça, não tem jeito. É automático. Acontece assim. No momento que você se destaca e tem aquele grupinho de gente, de irmãos em Cristo, que você os ama e deve amá-los redobradamente, você vai se tornar uma ameaça. E alguns deles não vão ficar assim, de bracinho cruzado, não. Vão partir para a ignorância, desculpa a franqueza, vão partir para a grosseria, vão partir para coisas que você jamais imaginou, para sabotar. Pastor, vai ter uns que vão querer te cortar. Oh, yeah! Eu passei por essa experiência e eu percebi de longe, talvez a maturidade que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. Então, eu também fico de boa, fico tranquila e continuo a realizar aquilo que eu estou fazendo. Não vou entrar em detalhes, porque não vai edificar nenhum. Eu já fui convidada, em 22 anos que eu estou na América, já fui convidada a me retirar 3 vezes de 3 ministérios. Não vou entrar em detalhes, não. Assim, muito educado os pastores, não, nós agradecemos o trabalho que o irmão fez, foi muito lindo, maravilhoso, mas eu gostaria de convidar, de se retirar do nosso ministério. Peraí, aonde eu errei? Não, o irmão errou. Muito pelo contrário, o irmão acertou até demais. E por ter acertado demais, o seu nome está na boca do povo, e o meu está onde? Debaixo do tapete. Então, antes que o irmão puxe o meu tapete debaixo dos meus pés, eu puxarei o seu, mas na frente de todo mundo. Assim. Coisa mais natural. E minha esposa do meu lado, o que esse homem está falando? Calma, vamos ouvir atentamente. Aconteceu 3 vezes em 22 anos que eu estou aqui. Não sou melhor do que ninguém, irmãos, mas olha, essas 3 experiências me deram um diploma, de uma certa forma. Uau, tem isso na obra de Deus? Tem.
Então, com muita humildade, eu vou falar com propriedade sobre esse assunto. Não sou o melhor dos melhores para falar desse assunto, mas já vivi situações que você não tem ideia. É como fosse conto de terror. Aqui dentro dos Estados Unidos, já vivi um pouco no Brasil, já vivi em outros países, mas aqui é de goleada. Aqui, por alguma razão, essas situações são muito frequentes. Vamos adiante, vamos lá. Merecia Paulo ser um apóstolo? Já sabemos que não. Foi somente a graça de Deus que o chamou e o qualificou. Não há função no reino de Deus que podemos cumprir sem a sua graça. Está bem claro isso, gente? Você pode ser o camarada mais talentoso. Se não tiver a graça, tchau. Forget about. Send away. A palavra líder é de origem inglesa e que foi adotada pela primeira vez por A. Bynett a partir de 1900, para designar pessoa que tem comando e influência em qualquer tipo de ideia ou ação. Nicholas Murray Butler, antigo presidente da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, disse que há 3 tipos de pessoas no mundo. Quer fazer um highlight aí? Interessante isso. Letra A, as que não sabem o que está acontecendo. Letra B, as que observam o que está acontecendo. E letra C, as que fazem com que as coisas aconteçam. Isso aqui é uma frasezinha do livro Liderança Cristã, de Nancy, né, uma autora, na página 21. Esta última refere-se às pessoas que lideram, pois liderança é a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. Daí, liderança é a arte de conduzir pessoas a objetivos e realizações bem-sucedidas. Olha o conceito de liderança. Liderança no sentido da psicologia secular e no sentido bíblico é aquela pessoa que influencia, conduz as pessoas a objetivos e realizações bem-sucedidas. Alto lá, pastor. Então, quer dizer que eu posso conhecer um líder que não está influenciando, ele está ali, está na posição de líder. Exemplo, líder do departamento de missões, líder do departamento de cavaleiros de homens, líderes do departamento de escola bíblica dominical, mas se ele não está conduzindo os seus liderados a objetivos e realizações bem-sucedidas, então ele não é um líder? Não, ele é um chefe. A Igreja de Cristo, infelizmente, tem um terrível mal. Muito chefe para... Ou seja, é muito cacique para pouco índio. Muito chefe. Não se tem um conceito bíblico de o que é liderança. Faça um highlight. O conceito bíblico ou o conceito secular que mais se aproxima do conceito bíblico é esse. Liderança é a arte de conduzir pessoas a objetivos. O prejuízo é grande, né, pastor? Como? O prejuízo é muito grande. Mais do que... O prejuízo é tão grande que, se nós formos pesarmos, irmão José, chega a ser uma tragédia, né? Josh McDowell, não sei se você já ouviu falar dele, ele costuma escrever livros de liderança cristã. Ele escreveu um em 2009 que criou uma comoção no meio da sociedade evangélica americana, uma comoção violenta, né? Sobretudo, são 21 características bíblicas de um líder chamado por Deus. Um livro bomba. Tanto que ele foi rejeitado, jogado de lado, discriminado, chamado de herege, mas depois, com os anos, este livro, que foi lançado em 2003, 2004, se tornou um livro praticamente um estandarte, um padrão, né, aqui, pelo menos nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, sobre cursos de liderança cristã. Em outras palavras, quando Josh McDowell lançou esse livro, ele deixou bem claro que mais de 80% dos líderes nas igrejas não eram líderes, eram chefes, porque eles estavam ali colocados por imposição,
por causa de influência de A, B e C, por causa que o pai havia sido tesoureiro da igreja, coisas dessa natureza, mas não por um chamado direto da parte de Deus e nem tampouco baseado em uma capacitação prévia, né? Porque, basicamente, né, esses líderes, entre aspas, que Josh McDowell, inclusive, elucidou no seu livro, ele colocou exatamente, essas não são pessoas que estão conduzindo a outras pessoas para realizações bem-sucedidas. Em outras palavras, nossas igrejas, isso não é estender o dedo e julgar, não é. Se colocarmos no crivo da Bíblia, estão cheios de líderes que não estão levando ninguém a nenhum objetivo e muito menos levá-los a realizarem coisas bem-sucedidas. Estão ali para assumirem cargos, título, status social, só para dizer, estou aqui, estou mandando. Isso é o chefe. O chefe e prestar conta para o outro chefe, né? Chefe só põe chefe. Mas o chefe gosta de mandar. O chefe não se envolve, não é exemplo. O líder, ele vai na frente. Ele é exemplo e ele influencia. É o primeiro a fazer, né? É o primeiro a fazer, exatamente. Ele tem que ser um carro. Sim. A coisa que eu vejo nisso, pastor, é tipo, vamos dizer, uma grande banda, né? Aquilo ali, a harmonia, a obra tem que ter harmonia entre os seus obreiros. Porque nós estamos um bem comum que é a obra de Deus. Exatissimamente. Aí, a pedra de tropeço vira quem? O próprio líder, porque ele vê o senhor como uma ameaça. Parabéns, olha. Nosso café vai ser de arrebentar quando a gente for aí. Não, irmão José só está ganhando ponto. Meu Deus, olha. O Santana vai ser pouco para os ingredientes que a gente vai comprar. Irmão Cleber, que se aguente, né? Se ele está de dieta, vai perder a dieta dele. Vai ter mortadela, presunto, queijo. Vai ser um cafezão. Não, estou ansioso, gente. Estou ansioso, né? Eu acho que na semana que vem eu já vou marcar a data aí, vai ser no final de junho. E eu não perco esse cafezão com vocês por nada. Meu Deus. Vamos torcer, irmão Cleber, hein? Não, se o irmão Cleber estiver trabalhando nesse dia, eu pago até a hora dele, o dia dele. Se ele estiver trabalhando nesse sábado, de doido, já fiz isso uma vez, porque eu posso fazer pela segunda vez, eu pago até o dia do irmão Cleber. Vamos lá. A liderança cristã lida com todo esse processo de reconstrução do homem a Deus. Todo o empreendimento cristão. Muita atenção aqui, ó. A igreja, as missões, a evangelização, o ensino, os seminários, tudo está ligado a este fundamento. Portanto, quando nos envolvemos em liderança cristã, temos de ter em mente este conceito. Não existe outro conceito. Ou seja, se eu fui chamado por Deus para ser líder, se eu me preparei, direcionado por Deus, para lá no final eu alcançar o privilégio, porque líder não é quem tem direito, é quem é chamado com esse privilégio. E todo privilégio traz sobre si o quê? Obrigações enormes, responsabilidade. Muita gente doidinha para querer entrar no ministério. Eu quero ser evangelista, eu quero ser pastor, para ter um nome, para ter aplauso, para ter reconhecimento. Aí, quando passa o tempo, ele vê que a coisa não é nada daquilo que ele julgava ser. Opa! E alguns aí chutam um balde, pedem até a desconsagração. Eu fui numa cerimônia, você não vai acreditar. Não! Em Trenton, em New Jersey, numa igreja hispana, pela primeira vez em 2010, eu assisti uma cerimônia de desconsagração. Incrível, gente! Eu falei, não acredito que eu estou vendo. E eu fui convidado para estar nessa cerimônia, para ser testemunha. Eu falei, Jesus, 2 pastores desconsagrados, 3 presbíteros, 5 evangelistas e 8 diáconos. Eu perguntei ao pastor da igreja, que é isso, pastor? Eu nunca vi isso na minha vida. Não, é que Deus trouxe um varão lá da Califórnia, porto-riquenho, inclusive, ele o homem é tremendo no ensino da palavra, meu Deus. Esse homem aqui teve 3 dias e, olha, tirou toda a sujeira debaixo do tapete dessa igreja. Que? Eu estava fazendo tudo errado, 18 anos. Mas Deus falou tão forte que eu tive que tomar, sim, mas tive que tomar vergonha na cara. Eu tomar vergonha na cara, eu ia perder a igreja. Aquele pastor, 63 anos na época,
Foi corajoso, nunca tinha visto aquilo. E aí ele conversou com os obreiros, olha, tem que se consagrar fulano, porque eu errei em tê-los chamado fora de hora, despreparados por questões políticas, e ele teve a coragem de dizer tudo isso na frente da igreja. E a igreja de cabeça baixa, depois levantaram todos e aplaudiram. Uou! Isso é ter coragem. Isso é dar um chute no bendito maldito do orgulho ministerial que muitos têm em não admitir quando erraram. Isso é raro, gente. Eu só vi isso uma vez na minha vida. E eu fiquei assim, papai do céu, tem homem de Deus indo na terra com coragem para admitir que errou, para admitir que fracassou, e diante de uma congregação de mais de 1.500 pessoas. Eu não sei se isso é uma questão cultural ou uma situação excepcional. Só sei uma coisa. Nunca esqueci desse momento. E aí me ajudou muito, imprimiu muito dentro de mim a necessidade de diariamente olhar para mim e dizer, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Senhor, se eu estiver falhando, se eu estou sendo pedra de tropeço, se eu estou influenciando ao contrário, usa alguém, me repreenda, mas não deixa seguir na minha cegueira ou na minha eventual arrogância, a qual não enxergo. Porque o ser humano é assim, gente, ele chega no ponto que ele é arrogante e ele acaba não enxergando que é arrogante. Ao invés de ser uma influência positiva, ele se torna uma influência negativa. Quantos estão entendendo isso, gente? Quantos estão entendendo? Eu estou indo bem devagar. Essa matéria vai mexer muito, já está mexendo, já está deixando você preocupado. Uma coisa, pastor, que o senhor está falando concernente da liderança, é interessante, concernente ao que o senhor falou a respeito do pastor. O maior erro hoje, principalmente das lideranças da igreja, que eu vejo é que obreiros não são separados pelo pastor. Biblicamente, não. Eu estou falando questão Assembleia de Deus, como eu sempre falo, eu sou assembleiano, eu falo da Assembleia. Eu não me importo, a presbiteriana é mais igreja. Eu conheço o sistema presbiteriano, que é o sistema de presbítero, as igrejas congregacionais. A Assembleia de Deus ela não tem um sistema, ela é episcopal, ela tem uma mescla de tudo. Pastor, de obreiro. Só que a maioria das vezes é o pastor que indica quem vai ser obreiro. E biblicamente, quando nós vamos em Atos 6, os diáconos não foram escolhidos pelos apóstolos. Exatamente. Os apóstolos, quando chegou a reclamação no ouvido concernente às viúvas gregas, o que eles disseram? Vocês procuram entre vocês 7 varões, apresentou as características e fala, e traz a nós, e nós oraremos sobre ele. Foi o que aconteceu. A igreja escolheu os 7 varões. E em Atos 14, me parece que 23, a Bíblia fala que a igreja elegeu também os presbíteros, não foram os apóstolos. E os maiores líderes da época, conforme Filipenses mostra, Paulo escreve na carta, eram os presbíteros e os diáconos. Como o senhor já explicou várias vezes aqui, que hoje em dia nós temos o ministério pastoral como cargo dentro da Assembleia de Deus e várias outras igrejas. Porém, a igreja separava o presbitério e a igreja é quem separava o corpo diaconal da igreja. Porém, hoje o pastor chega e apresenta um obreiro, talvez por amizade, por influência de alguma coisa. A igreja fica calada, ninguém fala nada, porque são poucas igrejas que têm o sistema congregacional, que eu acho completamente errado também. Eu deixei a autoridade de todos os obreiros. Exato. E a igreja que manda. Mas a igreja tem que optar nisso. Se o obreiro não tem condição de ser, não tem condição de ser. A questão que eu vejo mais complicada nos dias de hoje é até que ponto uma igreja local teria maturidade para fazer esse tipo de escolhas. Existem igrejas que são maduras para lançarem mão deste modelo bíblico de escolha. Obviamente, não me refiro ao sistema congregacional que eu, à luz da Bíblia, vejo também pernicioso. Ou seja, dá muito poder para a igreja, ou seja, a coisa tem que ser equilibrada. Nem dá muito poder na mão de um só homem, que é o pastor da igreja, e não dá poder para uma congregação, para uma igreja ou congregacional. Então, a coisa tem que ser bem... O problema hoje, irmão Kleber, é a dosagem, é o equilíbrio, a maturidade. Está difícil hoje.
encontrar essa maturidade, tanto da parte de líderes, ou seja, pastores de igreja, como da parte de congregações. Tem congregação que não tem maturidade para fazer escolha, infelizmente não tem. De forma alguma. Aí a coisa cai na mão de quem? De um só homem, mas aquele um só homem se aproveita da imaturidade da igreja e exerce o abuso de autoridade. Aí desanda tudo. Aí voltamos para a estaca zero. Mas como se resolver isso? Treinamento e conscientização, tanto aos líderes como à igreja, dos papéis bíblicos de cada um. Mas isso não se dá. Mas isso não se dá, não se ensina. Aliás, que eu me lembre, até metade dos anos 70, eu via isso em algumas igrejas Assembleias de Deus, no Rio de Janeiro, São Paulo. Presenciei isso em 2 igrejas batistas e em uma igreja presbiteriana. Isso por volta de 1977, 1978. Depois disso, nunca mais. Nunca mais eu vi uma preocupação de algum ministério em dar um treinamento bíblico, seja a líderes como a igrejas, com respeito ao governo da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro maravilhoso, que nos ensina a buscar o que? A coerência, o equilíbrio de como governar biblicamente de forma dosada, correta. Mas hoje em dia não se preocupa muito com isso. Não se dá... E uma das coisas que eu concordo com o sistema da igreja presbiteriana é as eleições para obreiro. Você vai ser 2 anos de diácono. Se o camarada é ruim diácono, ele arranca aquilo. Ele não serve. E o presbitério, e tem apoio bíblico. A Bíblia fala em Atos 14, versículo 23, que eles, em cada igreja, havia eleições para separar o presbitério. Se me então, se o camarada não se viu como presbítero bem durante 2 anos, ele não vai melhorar. Pode pode tirar fora que... 1 de Timóteo, rapidinho, quero pegar o gancho do irmão Kleber, eu ia falar um pouquinho disso lá na frente, mas isso aqui é uma aula introdutória, repito, se a gente precisar de usar uma aula a mais, nós vamos usar. Essa matéria aqui, Jesus da Glória, isso aqui é matéria digna de se estudar em 3 meses, mas a gente não pode, não tem condição de gastar 3 meses para falar desse assunto. 1 de Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Falando sobre os deveres dos bispos e dos diáconos. Lembra-se que na igreja primitiva, isso aqui é bem interessante, não existia, se você quiser anotar aí, na igreja primitiva, quando eu falo igreja primitiva, eu falo igreja dos 200 primeiros anos, né? Cronologicamente, historicamente, se denominava a igreja primitiva, a igreja que nasceu ali em Jerusalém no ano 29, né? No ano 29, após a ascensão de Cristo, aí veio o derramamento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, e isso cronologicamente foi o ano 29, depois de Cristo, 29 Anno Domini. A igreja, então, primitiva, ela vai do ano 29 ao ano 200, aproximadamente. A partir do ano 215, 220, 230, ela já cai, ela já ganha uma modificação sensível, mas vamos ficar até o ano 200, 210 como muito. Neste período, não existia a nomenclatura pastores como título hierárquico. Existia, sim, o chamado ministerial de pastor, está lá em Efésios 4:11, como chamado, que é o chamado dom ministerial dado por Jesus Cristo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá? Sobre a questão dos 5, que na verdade são 4 ministérios. Mas o título pastor, como hoje conhecemos, não existia. Existiam bispos e diáconos. A palavra bispos vem do grego episkopos, né? O que administra, o que supervisa, que também está ligado a uma outra palavra grega, presbiteroi, presbítero, que seria ancião, maduro ou amadurecido. Tanto os presbíteros, né? Presbiteroi, como os bispos, episcopos, ou episcopoi no plural, eles eram bem conhecidos, eram estabelecidos por Paulo para serem supervisores locais e regionais, com responsabilidades sacerdotais, claro. E abaixo dele estavam os diáconos, que é a mesma palavra grega, diakonos, né?
o que ministra. Eu não sei se você sabia que a palavra diácono vem do grego o que ministra, o que serve. Não é? Então, não é desonra nenhuma ser um diácono. Eu fui diácono 13 anos nas Assembleias de Deus e foi, olha, um período que eu cresci como nunca na minha vida espiritual e ministerial. Não sei se alguém aqui se lembra, pelo menos já que o irmão Kleber mencionou a Assembleia de Deus, não falo de outra denominação, porque eu também tive uma influência muito forte dentro da Assembleia de Deus. Nos anos 70, 80, eu conhecia diácono que dirigia igreja, congregação. Hoje você não vê diácono dirigindo igreja, nem aqui na América. Quando eu falei isso para 2 pastores numa reunião de obreiros, começaram a rir. O quê? Eu dirigi 5 anos de congregação. Que isso? Só está mentindo lá. Então, vai lá na ata da igreja, você vai ver. No ano de 1991, aliás, 87, eu sendo diácono de uma igreja X, administrando uma igreja. Não existe, claro. O que acontece é que hoje, infelizmente, por falta de treinamento, por falta de conhecimento bíblico, por falta de visão bíblica, a visão bíblica de diácono foi jogada de lado. Hoje ele se tornou o quê? Como um subalterno. Não, eu ser ordenado, consagrado a diácono, eu quero ser presbítero, evangelista, pastor, não. E o diácono nada mais é do que uma transferência do levita para o diaconato. Exatamente. Ei, vamos falar sobre isso. Ei, gente, esse assunto aqui vai incomodar. Já está incomodando. Eu já acredito que alguns... Eu estou vendo que alguns estão assim, ó. Não estão nem piscando. Daqui a pouco eu empresto um colírio, passo um colírio pela tela para você umedecer um pouco o seu olho, né? Porque você ainda não viu nada do que nós vamos falar dentro da Bíblia. Vamos lá. A liderança no mundo de hoje se dá de maneira natural. Sendo o ser humano um animal gregário, onde se juntam 2 ou mais pessoas, aí surge um líder. Até os animais possuem líderes. Quem sabia disso? Que entre os animais, naturalmente se levanta um líder. Mas é natural. Enquanto entre nós, seres humanos, é uma briga de foice. Alcatéia de lobos. Um querendo comer o fígado, o pâncreas do outro, mas entre os animais é normal, é normal, uma boa, que vai surgindo. Com exceção de alguns animais altamente predadores, né? Como os felinos. Né? Entre os felinos, os lobos, pastor. Os lobos e os felinos e os lobos têm um problema sério de disputa de território de liderança. Eles são bem agressivos. Tirando eles, tudo tranquilo. Vamos lá. Mas essa liderança não atinge os ideais de Deus. O mundo não conhece os grandes ideais de Deus para os seus objetivos. O grande ideal de Deus é trazer de volta o homem para si. Mas isso não pode ser feito no passe de mágica. Antes, Deus prepara o ser humano através de seu Filho Jesus Cristo, pela sua morte vicária na cruz, e percorre um longo caminho para que esse ser humano reassuma a natureza apropriada para viver no ambiente de Deus, a eternidade. Portanto, a liderança cristã começa com Deus, em Cristo. Deus é o principal mentor da liderança. Anote esta palavra, mentor. Alguém sabe o significado literal desta palavra? Mentor. Alguém sabe? Alguém já leu? Dirige. Um pouquinho mais do que isso. É o que idealiza? Aquele que orienta, instrui e está junto com... Tipo, na verdade, ele orienta, instrui e organiza passos a ser cumpridos pela outra pessoa e acompanha também. O pedagogo. Essa é a definição da pastora Priscila, é a definição mais técnica, corretíssimo. Mas a definição que o irmão Kleber deu, ela é mais direta. Pedagogo. A palavra grega é pai dagogos. A palavra latina é menturum. Pai dagogos e menturum são muito parecidos. Menturum, literalmente, quer dizer o que pega pela mão, fala e aponta a direção, ensinando por onde ir. O que pega, ou seja, uma pessoa pegando pela mão, diz assim, rapaz, olha ali, aquela direção, você vai assim, assim, assim e assim. E geralmente na antiga Grécia, quando um mestre assumia um discípulo, ele agia no sistema do menturum, ou seja, ele por um bom tempo andava, parecia uma criança, né, agarrando no pulso do seu discípulo e falando a todo tempo e com o dedo esticado.
Você vai ali, faz aquilo, assim, assim, assim. Mentorum. Aí veio o termo mentor, em língua portuguesa, mas também visualizando o termo grego paidagogos, que é o que pega pela mão, levando até o objetivo. Nós não temos hoje, eu falo isso com profunda tristeza, não temos. Se você conhece alguém, me diga, que eu vou lá e vou dar um abraço e vou até aprender. Preciso aprender, continuo aprendendo e continuarei. Mentores nas nossas igrejas. Os líderes das nossas igrejas não estão nem um pouquinho preocupados em mentorear. Sabe por quê? É o problema que eu falei no começo. Vão se sentir ameaçados. Não, se ele se destacar mais do que eu vou perder a credibilidade como líder, vou perder a credibilidade como pastor, posso perder até o meu cargo de pastor. Então, para que eu quero alguém mais capacitado do que eu, mais preparado do que eu, mais usado do que eu da parte de Deus? Por favor, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus tem lugar para todo mundo trabalhar. O reino de Deus precisa de um edificando o outro e não um brigando, disputando e com medo do outro. Pelo amor de Jesus. Deveria pensar com Moisés, pastor. Quando Josué viu as pessoas profetizando, o que ele disse para Moisés? Que era para poder mandar eles parar. E Moisés disse, você tem ciúmes de mim? Por acaso Deus não pode me usar e usá-los também? Só que as pessoas não pensam assim. As pessoas pensam como o profeta, quando Micaías falou para o rei Acabe, se você for para a guerra, vai morrer. O que ele disse? Deu-lhe um murro na boca e disse, por qual caminho passou o Espírito de Deus de mim para chegar até você? Ou seja, Deus não ia deixar de me usar para te usar. Aí eu já o que o profeta quis dizer foi isso. Eu já preguei em cima dessa... Qual caminho passou o Espírito de Deus de mim para chegar até você? Exatamente. Nossa. Eu já preguei sobre essa passagem dizendo que tipo de profeta você quer ser nos dias de hoje? Estilo do Antigo Testamento ou estilo a la Bumba Lelê, ou seja, o estilo à vontade? Né? Porque hoje eu vejo muitos, com todo respeito, pregadores arrogantes. Eu sou profeta de Deus nessa noite. Então vou orar para que você seja a semelhança de Micaías, que ganhava murro na boca para provar que era chamado por Deus. E hoje temos profetinha Mauricinho, né? Assim... Profetiza e nem acontece. O profeta Micaías falou, ele disse, olha, sustente ele com pão e água. Quando eu voltar, eu vou ver o que eu faço com ele. Ele disse, se tu voltares, Deus não falou na minha boca. O rei não voltou. Esse é profeta macho. Homem de Deus. E o rapaz não tinha... Um camarada não tinha o que fazer com a flecha. Ele fala, deixa eu jogar uma flecha aqui para falar que eu não joguei nenhuma flecha. Jogou uma flecha pro alto, ela caiu entre a armadura do rei e matou o rei. O cara jogou a flecha por nada. A flecha foi logo no rei e matou o rei Acabe. Resumimos uma frase: quem tem chamado tem apoio de Deus. Aleluia! Se Jeremias, você tem chamado, passe o que você passe. Façam de você gato e sapato, te humilhem, te pisem, te joguem na masmorra. Lá na frente, todo mundo vai saber, você foi chamado por Deus. E agora? Pastor, uma coisa interessante, me desculpa estar falando. Não, tranquilo. Não. Uma vez eu conversava com um pastor da igreja que eu congrego com ele, e eu disse para ele, quem vive na presença de Deus não tem que preocupar com o ministério. Vamos pegar o exemplo do Velho Testamento, como foi falado na aula passada, concernente às peças do tabernáculo. O que tinha dentro da Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus? Um pote de maná, a vara de Arão que floresceu e a tábua dos 10 mandamentos. Tábua dos 10 mandamentos fala de aliança. Então, quem está na presença de Deus tem aliança. Pote de maná fala de providência. E vara de Arão fala de ministério que floresceu. Então, se eu tenho ministério que floresce vivo diante da presença de Deus na arca, eu não tenho que preocupar. Eram 12 varas mortas, um pedaço de pau. A de Arão floresceu e ainda deu fruto. Então, se eu estou na presença de Deus, tenho convicção no meu ministério, eu não tenho que preocupar com quem está levantando, se fala mais bonito, se é mais estudado, se tem mais diploma. Eu entendo uma coisa. Por exemplo, nós dependemos do Senhor para ensinar nós, e o Senhor depende de nós para passar o ensinamento. Então, aqui nós nos completamos. E na igreja não é diferente.
Só que daí, eu estava tentando na escola sexta-feira, igreja é um corpo tem membros, cada um depende do outro. Porém, tem gente na igreja que ele é verruga, ele não é membro. Verruga é uma carne que invadiu o corpo. E não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade. É não incrível. Tem utilidade. Só está ali para ocupar espaço. Tem gente que é assim, é verruga e não é membro. Crente verruga. Irmão José, cara, anota essa do irmão Kleber. Vou desenvolver a mensagem do crente verruga. Patentear essa aí. Mas vou dizer, autor da mensagem, Kleber Tomás da Silva. Não, vou dizer, gente, estou aqui trazendo a mensagem do crente verruga. Mas quem me inspirou? Kleber Tomás da Silva. Gente... Infelizmente tem gente que é assim, pastor, infelizmente. Faz total sentido, gente. Total sentido. Irmãos, vou repetir, essa matéria vai incomodar, já está incomodando, vai mexer com certas situações que vai chegar no ponto, você não fica constrangido. Se você tiver que dizer, pastor, estou desconfortável, estou saindo fora, seja sincero. Porque vai dar lá na frente algum tipo de confronto na sua mente, mas é aquilo que eu te falei, repito, não se confronte com ninguém. E, sobretudo, com o seu líder. Deixa Deus usar você para ser uma influência transformadora na vida do seu líder ou de quem quer Deus usar a sua vida para fazer essa transformação. Desafios de liderar na pós-modernidade. Um certo pastor, alguns anos atrás, me dizia, poxa, no tempo de Paulo, liderar devia ser uma coisa de doido. Sabendo de nada. O que Paulo passou ali na Grécia, na Ásia Menor, olha, ele passou um pedação difícil. É óbvio que nos dias de hoje a coisa está numa proporção muito mais agigantada. Então, vamos conhecer alguns desafios dos dias de hoje de sermos autênticos líderes chamados por Deus. Liderar no mundo relativamente estável era um grande desafio no passado, mas liderar no mundo em transformação contínua é um desafio incomparavelmente maior, seja nos negócios, na política, na família ou na Igreja de Deus. No mundo pós-moderno, vendo a página 2, o líder deixou de ser aquele que tem todas as respostas e conhece o caminho para se tornar naquele que tem a habilidade de motivar seus liderados para buscarem junto com ele as soluções para os problemas, o caminho para se atingir o objetivo. O mundo dos negócios, da política e Igreja de Cristo clama por líderes que não sejam apenas comandante de pessoas. Estamos cheinhos de comandantes, mas não, chega, já tem demais. Deus não quer comandante de pessoas, né? Deus quer influenciadores, mobilizadores de competências. Neste contexto, a principal virtude do líder é a humildade. Oh, isso aqui peca! Para deixar de ser a estrela de primeira grandeza e fazer-se servo da equipe. Hoje o líder pensa que colocar uma melancia na cabeça ou enrolada no pescoço é o que vai honrar. Deus vai te honrar. Para com essa historinha de Deus vai te honrar. Uma coisa que me tira a paciência. Gente, eu fico carnal. Quando alguém está ministrando, Deus vai te honrar, cala a tua boca. Eu já mandei calar a boca de 2 pastores. Cala a tua boca, porque eu não vejo em nenhum lugar na Bíblia essa expressão Deus vai te honrar. Não, isso aí é a maldita teologia da prosperidade que entrou e tirou o foco do que é uma liderança cristocêntrica para uma liderança antropocêntrica. Então temos que entender isso, gente. Como vamos ser honrados num lugar onde é desonrar o nosso mestre? Aí que tá, gente. Como? Aí que tá. O caminho da honra, muitas das vezes, é a humilhação. Se o nosso mestre foi humilhado, vilipendiado, pisado, escorraçado, serei eu ou você melhores do que o nosso mestre? Fala sério comigo, minha irmã. E ele mesmo disse o quê? Bem-aventurados sois vós quando vos humilhardes, perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mas o problema, irmão Kleber, é que hoje é um estereotipo. O que é um estereotipo? Um conceito falso e herético, que Deus vai te honrar.
o diabo não vai fazer brincadeira com a tua cara. Então o diabo brincou com a cara de milhares que foram levados na mão das feras e dos gladiadores. Então Deus errou em algum lugar. O que é isso? Paulo disse o quê? Nada me espera na cidade que eu vou, não ser prisões e apanhar. Ele falou isso. Alô? Ele falou, eu tenho minha vida preciosa, contando que cumpro com alegria a carreira que me está proposta. Estamos chegando lá, irmão Kleber. Nós chegamos, então, biblicamente, que a conclusão que ser líder genuinamente à luz da Bíblia é passar pelo mesmo caminho que Jesus passou e que os apóstolos e profetas passaram. E esse é o problema dos dias de hoje. Hoje nós temos aí, com todo respeito, um grupinho de pastores coach que estão insuflando pesada a ideia. Tudo vai dar certo, tudo vai ser barras de rosas, tudo vai prosperar, você vai despontar, você vai ser o cabeça. Em o nome de Jesus eu repreendo essa teologia mundana, antropocêntrica, que tira, destitui, joga a cruz de lado, anula o Calvário. Não, irmãos. Não estou dizendo que o Evangelho é uma saga de sadomasoquistas, não se trata disso. Mas o Evangelho tem que trazer a semelhança do seu líder, Jesus Cristo. Nós estamos cansados de ouvir mensagens e ler palavras que digam perseguiram a mim, perseguiram a vós, mas o problema... Cuidado com os aplausos, né, pastor? Se há muito aplauso, alguma coisa está errada. Eu desconfio, com todo respeito. Não menosprezo um elogio carinhoso, e eu sou muito cuidadoso. Quando me dão um elogio, amém, glória a Deus, para ele, joga tudo para ele. Tá, tudo para ele. Teve num culto que me homenagearam quase 40 minutos, fiquei irritado. Aí eu tive que parar, irmãos, o negócio é o seguinte, desculpa a interrupção, obrigado pela consideração, mas vamos pegar tudo isso aqui que vocês fizeram, 43 minutos, vamos jogar tudo lá para cima. Aí o pastor, como assim? É tudo dele, é tudo por ele, e tudo é para ele. Tem uma coisa errada aqui, vocês estão falando demais da pessoa errada, que não sou eu. A pessoa certa, a pessoa certa que vocês têm que falar é ele, tá? Eu não faço nada se não é ele. Aí eu dei uma esfriada bonita no negócio e todo mundo ficou sem graça. Alguém, pastor, só faltou com a ética. Eu faltei com a ética. Eu direcionei a coisa para o lado certo, né? Porque estavam jogando tudo para mim, eu não gosto disso. Entendeu? Aceito um elogio, mas tudo tem um limite. Vamos lá. Pastor, só um minutinho aqui. Uns anos atrás, uma igreja aqui de Boston trouxe o cantor Ron Canale. Conheço pessoalmente. Pois é. Mas que foi em Hyannis, sabe? Mas foi tão assim triste que na hora que o Ron Canale entrou para, né, o povo começou a gritar o nome dele, começou a gritar o nome do Ron Canale, ele foi ficando tão sem graça, ele começou a apontar o dedo para cima, entendeu? Ele começou a apontar, eu falei, Jesus, que tristeza. Eu senti uma tristeza enorme, entendeu? Uma tristeza enorme. Homem de Deus, homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. Conheci ele pessoalmente, né, na igreja do pastor John Hagee, há 5 anos atrás. Homem de Deus, uma humildade assim, a toda aplaude. Nem parece aquele, né, que todo mundo levanta e aplaude. Mas, repito, temos que ter muito cuidado com os aplausos, cuidado com os elogios. Né? Um verdadeiro líder ele vai saber canalizar os elogios, vai saber direcionar os aplausos, né? Vai deixar bem claro, claríssimo, tem que ser bem enfático. A honra, a glória, o poder e a majestade é de um só. Joguem para o lado certo. Não joguem para mim, não, porque... O Paul Walsh, ele não levantou o dedo, não. O povo, quando ele foi entrar pregar, o povo começou a suviar, a juventude suviu, ele falou assim, em nome de Jesus, para agora. Deus não está nesse negócio. Ele é radical. Ele falou, corta. Isso é palhaçada, isso eu não mereço glória, ninguém merece, é só Cristo. E isso aí não é poder de Deus, não. Já cortou. Ele é radical, não. Pô, agora, uma coisa que o senhor está falando com os líderes, essa questão de promessa, o interessante que o apóstolo Paulo fala assim, ó, no capítulo 4 da carta dele aos 2 Coríntios, ele fala que o obreiro, ele é um vaso, e esse vaso tem que ser quebrado. A primeira coisa, ele fala que tem que ser. Aí ele vai e fala que em nós, ou seja, os obreiros, opera a morte para que na igreja opera a vida. Ou seja, não que, como diz o Nicodemos, né, que é pastor bom, é pastor morto.
Mas é que o pastor ou o líder da igreja, ele é quebrado por causa das suas ovelhas. Ou seja, ele é como se ele morresse para dar vida pelas ovelhas, conforme Cristo fala. E o que nós mais vemos nas igrejas hoje em dia é pastores, porque hoje em dia é muito fácil. Eu monitorar o culto de qualquer um dos irmãos aqui e chegar na igreja dos irmãos e profetizar o que eu vejo nas mídias sociais. Isso é muito fácil. Hoje o que mais tem é isso, as pessoas vêem os cultos, não estou dizendo que são todos, mas vem, chega no líder e fala isso, fala aquilo, tudo bonito que eu ouvi. E tudo que está na Bíblia. Ó, por exemplo, a igreja trabalhando bem, é normal ela crescer, primeiro espiritualmente, para depois crescer em quantidade. Então, isso são coisas que não faz sentido. Eu estou te abençoando. Todo dia nós temos bênção de Deus. Só o fato de respirar é bênção de Deus. Então, são um tipo de coisas desnecessárias que os líderes gostam de ouvir. E enquanto eles esqueceram a função principal de um líder, que é dar vida pelas ovelhas, cuidar, passar o que tiver que passar em prol da obra de Cristo. Infelizmente, os aplausos são mais. É a perda do verdadeiro foco. Vamos, então, entrar nessa questão desse foco. Olha só. O momento e as circunstâncias definem tanto o líder como a liderança, aqui na nossa apostila. Mas a boa notícia é que os princípios norteadores da liderança bem-sucedida não se alteram com o tempo. O que precisam é ser adequados às diferentes realidades. Muita atenção aqui. O conhecimento só produz fruto quando é colocado em prática. Vocês vão ser mais do que abençoados ao estarem estudando a palavra de Deus quando vocês começarem a exercitá-la. Alô? Quem está me entendendo? De nada vale estar fazendo o básico, o médio. Lá na frente, alguns vão partir para o bacharel. Só para carregar um diploma, bacharel em teologia. E, gente, isso me deixa irritado. Tem pessoas que enchem o boca, bacharel, epa! Vamos ser bacharel na vida, na prática, no testemunho. Tem gente que tem o título bacharel, mas e aí? E a prática? E a vida? E o testemunho? Não corresponde àquilo que faz dentro do papel. Mais do que no papel, vamos ver como fazer com que as pessoas vejam em nós a carta de Cristo escrita na nossa vida. Paulo mesmo disse, né, que deveríamos ser cartas vivas para que todos pudessem em nós ler a mensagem de Cristo. Então, mais do que falar ou mais do que exibir, vamos viver a prática. Isso é muito mais lindo, gente. E isso é o que o mundo está precisando. Nós vivemos um mundo gospel, aguado, infelizmente, de consistência, de identidade cristã e de verdadeiros líderes. Nós convivemos, com todo respeito, não estou aqui generalizando, mas com uma grande maioria de líderes zumbis, mecanizados, aonde a vida de Cristo ela não se manifesta, ela se manifesta uma vida artificializada para massagear o ego de uma grande maioria que está aí fazendo enormes estragos. Agora, os que querem trabalhar com seriedade, viver com seriedade segura, porque vem luta, vem provação, vem perseguição, vem recriminação, vem pedrada. Mas, amém, se você entende isso à luz da Bíblia, você vai com alegria ser pisado, recriminado, perseguido, isolado. Eu ouvi uma frase recentemente em um livro que me deixou muito impactado, né? de um reformador, aliás, de um pré-reformador, isso no século XIII. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos comprometemos com a sua palavra, mais seremos isolados, rejeitados, mal compreendidos, traídos, pisados. Alegre-se. Você está se parecendo com Jesus. Eu falei, pastor, faz parte do desenvolvimento do nosso caráter cristão. Entendeu? Não tem onde correr. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho, mas a maioria eu falou uma coisa um pouco antes em relação não discutir com o líder, né? Infelizmente, muitos tiveram uma formação errada, ou aliás, nunca foram bem formados. Né? Mas só que Deus é tão lindo que muitas das vezes o Senhor nos dá a oportunidade para falar com amor, porque
quem exorta tem que ter o dom do amor. Né? Sem dúvida nenhuma. Tem que ter o dom do amor. Então, na hora que o Senhor Jesus te dá uma oportunidade, você vai exortar ou vai ensinar com sabedoria, com amor. Com amor, com equilíbrio. Reconhecendo que ele é seu líder, pode estar todo errado, mas ele é o seu líder. Né? E hoje em dia, alguns não usam esse amor, usam chicotadas, insultos, confrontos, xingações, coisa que não é biblicamente aprovado, muito menos aceito. A teoria sozinha é estéril. A prática sozinha também não vai muito longe, mas quando unimos a teoria da liderança cristã bíblica na nossa prática, os resultados podem ser surpreendentes. Se você é líder ou aspirante à liderança, vamos caminhar juntos. É uma frase sugestiva que dou a vocês. Olha a perguntinha, olha que perguntinha. Líderes nascem feitos ou se tornam líderes? Número 1. Quem não possui aptidão está desqualificado para ser um líder? Uma perguntinha. Número 2. A aptidão para liderar é algo que está inserido no ser humano ou é algo que este adquire ao longo do tempo? Vamos, então, interpretar isso aqui. Estas perguntas são um tanto polêmicas, e não vamos querer polemizar aqui de jeito maneira, mas elas são polêmicas. E se tratando de polêmica, sempre existirá diversas opiniões e controvérsias a respeito do assunto. Há quem defenda que líderes já nascem feitos. Outros são da opinião que ninguém nasce líder. Líderes são feitos. Um terceiro ponto de vista opina que o equilíbrio nessa discussão parece ser a ideia de que certas pessoas nascem com maior aptidão para a liderança do que outras. Mas isso não quer dizer que somente essas pessoas possam ser bem-sucedidas como líderes. Pessoas com pouca aptidão natural para a liderança podem se tornar bons líderes mediante estudo e treinamento. Mas há também aquelas pessoas na qual não podemos negar que desde a sua infância demonstra certo grau de líder. É o chamado o líder nato, está ali, na cara, você já vê desde a criança, desde os 3 aninhos, tem aquele se destaca. Exato, é totalmente natural, mas é muito evidente que a liderança esteja estampada na vida daquela criança ou ser humano. De qualquer modo, o líder precisa desenvolver e aperfeiçoar o seu dom para a liderança se deseja realizar o seu melhor para Deus. Antes de nós entrarmos nesse aspecto, chamado aspectos da liderança, alguém semana retrasada, né? Aqui estou visitando aqui muitas igrejas hispanas, e eu trouxe uma mensagem a uma pequena reunião de obreiros, 25, 28 obreiros porto-riquenhos e cubanos. E no espaço tivemos um momento de cafezinho, pão, etc. E 3 pastores, um cubano e 2 porto-riquenhos, me perguntaram: pastor, como o senhor vê na Bíblia igrejas resultado de divisões? Repete a pergunta. Como o senhor vê na Bíblia igrejas que subsistem como resultado de divisões? Como o irmão entende isso na Bíblia? Não, pastor, eu gostaria de saber como o senhor enxerga isso à luz da Bíblia. Me dê uma razão para que eu responda a sua pergunta. Pastor, tem uma igreja aqui em Orlando, não vou dizer o nome, você vai descobrir breve. Ok. Ela já passou de 800 membros. Perfeito. Ela é fruto de 2 divisões. Perfeito. E como é que uma igreja consegue sobreviver? Ainda que divisão não é algo aprovado por Deus. 100% correto. Mas como? Essa igreja já tem 9 anos, já está passando de 800 membros. Ela é fruto de 2 divisões. Será que Deus aprova a divisão? Se aprova, então nós estamos perdidos. Então as igrejas vão ter carta branca, licença para matar. Ou seja, licença para dividir. E eu disse, se eu posso responder essa pergunta em uma outra ocasião, porque nós estamos no local errado, no momento errado e muita gente nos ouvindo. Por quê? A resposta é comprometedora? Bastante à luz da Bíblia. Se não se importa, vamos falar isso numa videoconferência em privado, tá? Mas não aqui, porque nós estamos cercados de muita gente que provavelmente não vai ter suficiente maturidade, nem moral e nem bíblica, para entendermos as bases bíblicas que eu vou apresentar.
Passado uma semana, marcamos uma videoconferência e ficamos 2 horas numa videoconferência com esses 2 pastores. Eles ficaram arrepiados. Pastor, é uma questão de tempo agora essa igreja naufragar. Eu resumi o assunto da seguinte maneira, né? Não vou entrar aqui nos detalhes. Que Deus permite isto para ter misericórdia de algumas vidas, permite para que os líderes enxerguem a bobagem que fizeram, mas é uma espécie de um atestado de óbito com data marcada. Deus permite. E ele honra não o líder, mas honra a palavra e o nome de Jesus que está sendo usado. Agree. Ele usa a palavra, ele honra a palavra dele e ele honra o nome de Jesus que está sendo usado. Por isso, as almas se salvam. Há um aparente crescimento, mas é uma palavra que Jesus deixou bem claro. O machado está na beira da raiz. Isso quer dizer o seguinte: o juízo não tarda. Deus está dando arrependimento. Aí baixaram a mão na cabeça, assim, na conferência de vídeo, pastor, então, só aqui em Orlando, de igreja hispana, nós temos mais de 65 igrejas hispanas, fruto de divisão. É tudo bomba de tempo. Aqui em Boston também é a mesma coisa. É tudo bomba de... Gente, é tudo bomba de tempo. Então aqui está cheio de bomba. Então, aqui tá, peraí, não vou falar desse assunto lá na frente, mas eu já estou adiantando. É tudo bomba de tempo. Quando começar a estourar, vocês vão saber. As consequências são irreversíveis, são piores do que a da divisão em própria feita. Eu fui pastor na Argentina de uma igreja Assembleia de Deus que sofreu 2 divisões em 2 anos. Esse que vos fala, peguei uma igreja com 14 membros, em um ano tinha mais de 370, para a glória de Deus. Mas o câncer estava dentro da raiz da igreja. 2 diáconos e uma diaconisa dividiram a igreja. De 370, questão de 2 semanas, fomos reduzidos a 83 membros. Aí tive que eu e minha esposa fazer isso aqui, clamar, chorar aos pés de Deus. Mais um ano, levantamos para 257. Louvamos a Deus. Alguns não conseguimos recuperar. Passados 2 meses, 2ª divisão. Falei, papai, que é isso? Estou entendendo. 2 em 2 anos, tem um negócio errado aqui. Até que Deus falou com clareza. Tem um câncer, tem uma raiz. E era exatamente com um casal de obreiros. Falei, como é que eu vou tratar? Não, você não vai tratar. Eu vou tratar. Tanto que Deus falou no meu coração, você agora vai assinar a tua carta de renúncia e voltar para o Brasil. Mas e a igreja? A igreja é minha. Eu vou cuidar da igreja. Mas primeiro eu vou tirar o câncer. Mas primeiro você tem que sair. Uau! Foi bem difícil. Minha esposa deu 10 voltas na cabeça, vamos renunciar e vamos voltar. Depois de 6 anos na Argentina trabalhando, tivemos que voltar para o Brasil. Mas tal qual Deus falou, ele cumpriu. Gente, Deus fala. Você quer que Deus fala? Quem quer que Deus fala? A gente está muito acostumado a ouvir profecia. Não estou menosprezando profecia, mas Deus, no tempo que nós trabalhamos na Argentina, falava dentro da minha mente, como alguém estivesse falando na beira do meu ouvido. E dizia direitinho o que ia acontecer. Eu estou ficando doido. E Deus falou, eu vou tratar com o casal. E Deus mostrou o casal para mim, só que não podia abrir a boca. Ele me proibiu, eu vou tratar com os 2. E eu vou ceifar a vida. E aconteceu, porque depois que eu me retirei, ela, pela Convenção das Assembleias de Deus, foi indicada para ser a pastora da igreja. E Deus me mostrou direitinho num sonho que a vida dela seria ceifada no dia que ela assumisse a igreja. E assim aconteceu. No dia que ela estava saindo de casa para assumir o cargo de pastora da igreja, ela foi atingida por uma meningite fulminante. Morreu no meio do caminho. No meio do caminho. E só minha esposa que sabia disso. A Ofélia foi embora. O quê? Morreu fulminada. Isso já estava no Brasil 1 ano e meio depois. Ou seja, Deus, ele faz justiça e ele trabalha com a sua obra. A obra é dele, gente. Alô? Quem de vocês sabe que a obra pertence a Deus? Então, não esquenta a cabeça. As bombas de tempo que estão por aí com as igrejas fruto de divisão, elas vão estourar. Mas antes que estourem, Deus está dando chance, oportunidade, tanto aos líderes, como tendo misericórdia das vidas. Mas quando começar a estourar, é uma coisa que estoura para dar o quê? Para trazer temor.
Tem gente que diz, não, Deus não faz isso porque isso era no tempo da lei. E Ananias e Safira? Foi em que tempo? Lei ou graça? Graça. Deus ainda faz o mesmo tratamento de Ananias e Safira. Talvez não saia na mídia evangélica, porque a mídia evangélica abafa, mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Ele é fogo consumidor. Por isso, brincar com Deus é perigoso. Deus é só um adiantamento de um negócio que vai ficar bem pesado para a gente falar longe da Bíblia. Nenhuma obra fruto de divisão, por mais que você veja, uau, cresceu 10 anos, prospera por muito tempo. Na hora certa, Deus, ó. Nem tudo que cresce quer dizer que Deus está aprovando. Ai. Nem tudo que cresce é aprovação de Deus, é uma permissão para alcançar um propósito, mas leve em consideração, é o nome de Deus que está em jogo, é a palavra de Deus que está em jogo, então Deus vai deixar o quê? Que o nome dele seja glorificado e a palavra exaltada, mas na hora certa, ó, Deus passa a tesoura. Como diz no Rio de Janeiro, né? Tem um pastor, ele é muito engraçado. Na hora certa, Jesus passa o cerol. E, velho, sabe o que é o cerol? É o vidro picado que Papa corta a pipa, né? Não sei, vocês que são de Minas, alguns são do Paraná, são do Sul, não se usa muito o cerol, mas no Rio de Janeiro, ó, eles colocam aquelas pipas cheias de cerol para cortar a linha da pipa do outro. Então, na hora certa, Jesus passa o cerol, ou seja, passa a tesoura. Mas vamos lá. Aspectos da liderança. A noção de que Deus sempre escolhe homens sábios para serem líderes é um grande mito. Olha que mito e que mentira. O significado do termo ancião nas Escrituras se derivou da maturidade normalmente associada com os anos de experiência. Ainda que um candidato para a ordenação tenha relativamente poucos anos, pelo menos, deve possuir a sabedoria, maturidade e humildade de ancião. O assunto da ordenação para a liderança é uma dádiva da graça de Deus. Ninguém merece totalmente. O apóstolo Paulo disse, muita atenção aqui, por favor, mas pela graça de Deus sou o que sou, já falamos desse texto, né? 1 Coríntios 15, 10. E a sua graça que me foi concedida não tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, merecia Paulo ser um apóstolo? Não. Foi somente a graça de Deus que o chamou e qualificou. Não há uma... Estou repetindo de novo esse parágrafo para ficar bem enfatizado, tá? Ele já falei lá atrás, estou voltando a falá-lo aqui na frente. Não há função no reino de Deus que podemos cumprir sem sua graça. Independente da função que assumirmos, estamos sempre em um patamar igualitário, pois no reino podemos classificar 2 tipos de funções gerais: o que reina, Jesus Cristo, e os que servem, nós. O fenômeno da autoridade espiritual. Eu vou fechar esse parágrafo aqui hoje. Definir a autoridade espiritual é como tentar precisar o significado de unção. Sarcasticamente falando, não sabemos exatamente o que é unção divina, mas é bem evidente quando está ausente. Talvez não saibamos exatamente o que é, mas evidentemente o que não é. A autoridade espiritual, faça um highlight aqui, por favor, é o testemunho de Deus sobre a autenticidade de um líder, juntamente com a convicção de que a gente deve estimar seu ministério. A autoridade espiritual é o testemunho de Deus sobre a autenticidade de um líder. E isto acontecia quando o Pai falou aos discípulos sobre Jesus. Este meu filho amado, a ele ouvi. Lucas 9:35. Alguma vez teve a experiência de encontrar-se com um líder cristão, seja num estudo da Bíblia ou da igreja, e de repente tem a convicção de que deve escutar este homem como aprovado por Deus e fazer o que ele diga? É a pergunta que eu faço. Você pode não ter a certeza do porquê se sentir desta forma, mas sabe que é uma confirmação de Deus. Isso é autoridade espiritual. É uma unção para liderança. Não é um produto de técnicas de liderança, nem de nomeação, nem de características de personalidade. É o produto da divina unção que transcende todas estas coisas, ou todas estas. Sanders apresenta de forma magistral o paradoxo da autoridade espiritual. Mesmo sendo esta o produto da graça, no entanto, custa caro obtê-la. Requer serviço e sofrimento.
unido com a disciplina pessoal e uma vida devocional privada que somente você e Deus conhecem. Agora, vejamos algumas das características de um líder cristão. Eu vou desenvolver mais essa parte na próxima aula, mas deixa eu tocar na tecla aqui 2 pontos muito delicados. Na Bíblia, preste muita atenção, por favor, muita atenção. Não existe um termo, uma frase que eu já estou por aqui, com todo respeito, por aqui de ouvir e é irritante, chamada cobertura espiritual. Gente, tem uma coisa que me tira o sério, abaixa a minha pressão e aumenta ao mesmo tempo. É quando eu ouço lá do púlpito: você tem que ter cuidado com a cobertura espiritual da tua vida. Alô? Na vontade, que a gente não faz isso por educação, por ética, de levantar o braço e gritar: para tudo! E me mostra, pelo menos, cristão abençoado, 3 versículos que me provem essa afirmação sua. As pessoas, por não ter um conhecimento básico das Escrituras, estou falando de líderes, que infelizmente são muitos, elas confundem autoridade espiritual com cobertura espiritual. Quem está me entendendo, gente? Pastor, agora só está sendo polêmico. Eu não estou sendo polêmico, não. Eu não estou aqui debatendo nada. Eu estou fazendo uma afirmação nas Escrituras Sagradas. Alguém aqui está ouvindo que eu estou debatendo? Alguém está observando que eu não estou debatendo absolutamente nada? Eu estou afirmando à luz da palavra de Deus. Não existe nenhum texto, que dirá 3, porque 3 é para confirmação, tá? Porque a Bíblia trabalha com critério de 3 para confirmar todo o ensino e toda a doutrina verdadeiramente bíblica. Não existe nenhum, que dirá 3, textos bíblicos que falem sobre cobertura. Mas de onde sai esse negócio de cobertura? Calma, nas próximas aulas você vai ver que isso é uma influência perniciosa que veio lá da teologia da prosperidade e desembarcou aonde? Na teologia coaching, que agora é a moda. Coach, seja o coach. Gente, calma. As pessoas querem ter nomes. Você o que é? Eu sou coach. Agora eu sou gay. Agora eu tô por cima. Conheci em Boston algum tempo atrás alguém, não vou dizer quem, que se sentia com a autoestima lá no buraco. Aí conheceu um pastor daqui da Flórida, brasileiro, não vou dizer o seu nome, vem que você me mate, me fuzile. Tá? Aí levantou a autoestima desse irmãozinho. Esse irmãozinho pagou $3.200 por um curso de coach. Trabalhou, saiu pobre. Ralou como um louco, pagou, e agora ele exibe a carteirinha dele de coach, o certificado dele de coach, e enche o bocal. Eu agora sou gay. Eu era um João Ninguém. Assim mesmo, gente. Gente, eu estou falando sério. Agora, tanto que ele está postando vídeos no YouTube para conseguir a maior quantidade possível de coaches. Eu falei, irmão... Que coisa feia, meu Deus. Irmão, me mostra na Bíblia se coach tem alguma coisa a ver com líder e discípulo. Não, agora eu sou um verdadeiro líder. Antes eu era um escorraçado, humilhado. Agora eu tenho um nome, eu tenho uma credencial. Eu falei, calma, devagar. Acho que o irmão está confundindo os princípios bíblicos. O irmão tem um gravíssimo problema de autoestima. O irmão foi pisado, menosprejado, jogado no canto e precisava provar alguma coisa a alguém. Exaltando o homem, né, pastor? Exato. E veio um aproveitador. Eu vou direto no assunto, gente. Eu sou educado, mas na hora de dizer eu sou direto. Veio um aproveitador, lhe arrancou mais de $3.000, investiu no irmão, fazendo o irmão acreditar que aquilo fosse uma verdade bíblica, e agora, pelo amor de Deus, o irmão está falando contra um grande homem de Deus. Eu não estou falando contra ele. Eu não mencionei o nome dele. Eu estou falando que essa ideia que ele ensina, ele é completamente herética, antropocêntrica, humanista, destituída de palavra de Deus, destituída de todos os princípios bíblicos. Quem é o irmão para dizer isso? Eu não sou ninguém, mas o tempo vai lhe ensinar que nem tudo que brilha é ouro, pode ser bronze polido. E ele quer dilapidar outros, né?
E está fazendo isso, irmão. O irmão José não se assusta se alguém bater na sua porta oferecendo carteirinha de coach. Não se assuste. Se alguém chamar no seu número, eu não dei um número para ninguém, mas esse homem está fazendo um arraso em Massachusetts, Connecticut, se não me engano, New Hampshire e Rhode Island. Ele está entrando. Mas está ganhando gente. Está dando os cursinhos dele. Mentor também, pastor. Como? Coach está oferecendo trabalho de mentor. Yes, yeah. Olha que irmão Eliade, os coaches são tão espertos que eles estão tentando serem chamados agente duplo. Eles estão jogando dentro dos mesmos princípios de liderança cristã. Os coaches que são líderes estão ganhando o nome de mentores. Yes. Olha, um negócio, uma coisa um tanto diabólica. Eu não tenho medo de dizer essa palavra. É diabólico. Estão roubando todo o mérito que deveria estar na palavra e no nome do Senhor Jesus Cristo e estão querendo o quê? Ganhar nome, aplauso, fama. Gente, olho aberto. Pior do que os testemunhos de Jeová, pior do que os mormons, são aqueles que estão minando dentro das nossas igrejas. Que Deus tenha misericórdia, né? Mas isso é a falta de conhecimento, é a falta de intimidade básica com Deus, intimidade básica com a palavra. É normal, né? Quando o povo não quer mais estudar a Bíblia, não tem uma vida de oração, uma vida de santificação, vem qualquer um gritando: nós estamos aqui preparados para te fazer um grande líder, e enche a boca, você vai ser alguém na vida, você quer um João Ninguém, aquela ali enche. As pessoas hoje estão com os olhinhos brilhando para provarem que podem ser algo ou alguém. Mas sabe quem pode nos levar a ser algo ou alguém? A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus. Não precisa de ajudinha humana, de forçação de barra, né? De cursozinhos para nos levar a nos valorizar. Temos que ter o quê? Uma vida com Deus. Outra coisa que eu também quero deixar claro, que eu não vou falar nisso, e eu não quero ser polêmico, que estou sendo bíblico. Estamos falando de liderança, então vamos rasgar o verbo dentro da Bíblia. Na Bíblia, por favor. Não sei se vocês já assistiram aqui nos Estados Unidos, já assisti 3, e para mim foi o bastante. No Brasil, 2, na Argentina, 12. Assim, forçado, gemendo e arranjando os dentes. Separação de obreiros, cantil cheio de azeite. E vamos embora. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência de assistir consagração de obreiro e derrama azeite. Alguém já teve essa experiência aqui? Aonde na Bíblia Jesus, anote aí, aonde na Bíblia Jesus Cristo, o apóstolo Paulo e os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas ensinam que separar obreiros é pegar um bote de azeite e vamos embora. Não! No Antigo Testamento era feito com reis, profetas e sacerdotes. O que é? Repete. No Antigo Testamento era feito com reis, profetas e sacerdotes. Então devemos fazer a mesma coisa. Errado. Como que é errado? Errado. Se Jesus, anota aí, se Jesus, o apóstolo Paulo e os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas confirmassem esse mesmo procedimento no Novo Testamento, era válido. Mas Jesus teria feito, né? Exatamente, ele é o modelo. Gente, Jesus é um modelo. É um modelo. Os demais que se seguiram, né? Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, simplesmente eles foram os continuadores. Se Jesus não ensinou, passa a borracha. Foi algo estabelecido para a antiga aliança. Nós temos que entender isso aqui. Tem coisas no Antigo Testamento que têm validade de uso para os dias de hoje. E tem coisas que não têm uso e validade para hoje. É só para aquele tempo e para a nação de Israel e ponto final. Mas é pecado, então, ungir obreiros com óleo na consagração? Não, mas não é bíblico. Não é pecado. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Não é pecado,
mas é antibíblico. E isso criou a famosa frase: não toqueis no ungido de Deus. Nós vamos falar isso na próxima semana. Pastor, e usar a palavra consagração também, eu acho que não é certo. Tem que ser separado. É separação. É outra no sentido da palavra consagrar é a mesma, separar. Então, mas no sentido teológico, consagrar é separar para o uso exclusivo de Deus. Exemplo, eu vou consagrar... Eles dão a ênfase a mais do consagrar. Por isso que eles não falam só separar, eles falam consagrar para dar um peso a mais. Mas hoje chegamos ao absurdo de pessoas que estão ungindo o carro. Eu avisei uma família, eu não vou ungir esse carro. Não, pastor, a gente lutou, batalhou, vem unge o carro. Eu não vou, por 2 razões. O Antigo Testamento ensinava a unção dos utensílios dos móveis do tabernáculo, porque eram os móveis do tabernáculo, era algo específico. Não se repetiu nunca mais. E segundo, para o uso exclusivo de Deus. Se eu unjo o seu carro, acabou. O carro não é teu mais, é para Deus. Acabou, tchau. Tchau. Ele ficou assustado. Pastor, você tem razão, só tem certeza que está falando? Eu tive que ficar com ele 2 horas, mostrando no capítulo 25, 26, 27, 28 de Êxodo. Ele se convenceu e começou a chorar. Meu Deus, eu vou fazer uma bobagem. Mesmo. Esse carro aqui é pobre de Deus, mas ele nunca vai na casa de uma pessoa que não tem carro para ir buscar para levar da igreja. Irmãos, isso aqui é Deus que me deu para a obra dele. Aí o irmão liga, meu irmão, tem como pegar aqui? Não tem, não. Gente, cada um tem seu carro. Já fui convidado a ungir carro, ungir casa, ungir gato e ungir vaca. Sangue de Deus. E já disse claro, gente... A ungida da vaca deve ser boa, né? Irmão, fica quieto, irmão. A gente está rindo aqui, mas dá vontade de chorar. E ouvindo isso da boca de pastores de igrejas numerosas. Dá tristeza, gente. O povo foi de mal Deus... ensinado, pastor. O meu povo perece por falta de conhecimento. Interessante esse texto em Oséias 4:6, quando você lê em hebraico, assusta. O meu povo morre por falta de conhecimento básico. A palavra básico. E está ali no hebraico. Eu falei, uau! Gente, vamos terminando por aqui. Não dá para prosseguir. Próxima aula, nós vamos falar das qualidades na vida de um líder. Só dei uma pinceladinha nessas 2 pequenas polêmicas, porque vamos entrar bem profundo nisso à luz da Bíblia. Próxima aula, nós vamos falar das qualidades espirituais, das qualidades morais, das qualidades pessoais, a necessidade da liderança. Sem líder, a visão se perde. Sem o líder, as decisões são adiadas. Vamos falar de tudo que biblicamente envolve. E ainda mais, se você for lá na página 9, esse capítulo aí vai assoviar forte. O caráter da liderança cristã. Dê uma olhadinha com calma nessa apostila. Ela é uma apostila pequena, mas tem um conteúdo que não pode ser lido por menores de 21 anos. Menores de 21 anos, se for ler essa apostila, vai entrar em parafuso, porque é um conteúdo muito forte. Já quero adiantar a vocês, na próxima aula já vou colocar a data da entrega do trabalho. Quantos viram a postagem que eu fiz hoje sobre a entrega dos trabalhos? Isto, tá? Já está definido, só estou agora correndo atrás se eu vou conseguir fazer a definição das notas de educação cristã online, embora tenha prazo de entrega ainda, no dia 23 de dia 30, mas se eu não conseguir, fica na mesma situação, né? Mas desta matéria para frente, sim, volta tudo ao normal. Ó, se você olhar lá no fundo, temos um trabalhinho baseado em exercícios, e você lendo a apostila não vai ter dor de cabeça para resolver, né? É um questionáriozinho pequeno, de 5 perguntas, marque C para certo e para errado, tem 20 questõezinhas, né? Marque com o único X a alternativa correta, são 10 questões, e marque relacione a coluna A com a coluna B, são 10 questõezinhas, não tem mistério. Mas na próxima aula eu já vou dar a data da entrega deste trabalho de liderança, né? Que vai ser para o finzinho de junho. Fique bem tranquilo que a gente vai dar o máximo de tempo para ninguém ficar atropelado ou atravessado no meio do caminho.
Alguma pergunta que queiram fazer sobre o que nós abordamos? Isso só foi uma introdução. E vocês já perceberam que, pela introdução, o calibre é meio grosso. Estudar liderança não é fácil, não, gente. Isso aqui tem que ter Pastor, graça de Deus. Sim. Aquela palavra do apóstolo Paulo. Renovai a vossa mente pela transformação do vosso entendimento. Irmã. Eu acredito que se aplica a isso, porque aprendemos tão errado, pastor. Precisamos renovar toda a nossa mente, porque está tudo errado no nosso. Aprendemos a coisa errada e acabamos orando errado, ensinando errado, e aí? Mas quantos de nós hoje temos a humildade de admitir o seguinte: sou orgulhoso, a ponto que eu não quero mudar? Ou a que ponto somos humildes em dizer definitivamente aprendi tudo errado e preciso da Bíblia, graça, né, de Deus? Mas esse é o problema, irmão José. O povo está querendo Bíblia hoje? Me responda. Não, eu falo assim, a questão que eu falo da Bíblia é usar Bíblias que foram usaram outras traduções para trazer para nós. Também tem essa questão complicada, que vamos falar sobre isto. Problemas de traduções eu falei espúrias. Errado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Exato. Ou seja, a nossa mente precisa passar por uma renovação, por um processo de alterar a deformação. Isso não digo que nem é formação, isso é uma deformação que, infelizmente, recebemos contra a nossa vontade. Mas temos que ser humildes o suficiente para reconhecer: até aqui, biblicamente, eu fui deformado. Não fui formado. Por isso, eu preciso ser o quê? Transformado. Essa é a parte mais difícil. Quantos de nós admitimos a necessidade que precisamos ser transformados? Para terminar, quantos de vocês estamos chegando juntos à conclusão que precisamos ser transformados? Não é transformados pela minha boca, não é transformados pela minha influência, é transformados por isso aqui, ó. Quantos de nós chegamos ao que precisamos? Eu preciso, gente. Eu preciso. Eu preciso, irmãos. Falo com todo o coração. Eu preciso desse livro mais do que nunca e do autor deste livro para me ajudar com uma transformação. Porque, repito, eu não sou dono da verdade, eu sou humildemente me esforço em trazer com a máxima transparência possível esta verdade. Vocês estão percebendo que essa verdade, quando ela chega à luz das Escrituras, ela é pesada, porque ela confronta exatamente o que nós não somos pela palavra de Deus. Que Deus nos ajude, nos dê da sua graça, e nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós seremos transformados por esta palavra e pelo seu Santo Espírito, que nos ajuda a vencermos o maior obstáculo que você pode imaginar. Eu, você, nós somos definitivamente o maior obstáculo à obra de Deus, mas que Deus nos ajude a não sermos tropeço nem para a obra, nem para Deus, e muito menos para a Igreja de Cristo. Vamos pedir nosso irmão Wellington, que estará nos despedindo com oração. Essa aula valeu alguma coisinha? Trouxe um despertamento para a nossa consciência? Valeu? Teve alguma coisa da parte de Deus que nos despertou? Que Deus continue nos despertando, nos levando a entrar na profundidade deste livro e nos despertando a pensar como Cristo pensa. E a única maneira de pensarmos como Cristo pensa é nos deixarmos ser transformados pela palavra. Amém? Irmão Wellington, com a palavra de oração, nos despedindo. Obrigado pelo seu esforço, pela participação conosco. Obrigado, irmã Ruth, pastora Priscila, irmão José, irmã Eliadna, irmã Wellington, irmã Lucy, irmã Sandy. Chegou lá, né? Está lá encolhidinha no cantinho dela, deve estar frio aí. Deve estar frio aí. Eu estou na Flórida, pastor. Fala sério, então você está pegando o quentão. Você está pegando o quentão da Flórida. A minha filha coloca o ar bem no frio. Fica Ih, frio. Rapaz, só para dar saudade de Connect. Sai dessa, vai pro quentinho. Obrigado, irmão Kleber, irmã Ana Paula. Obrigado a todos vocês, Deus os abençoe, né? E em junho temos aquele cafezão que vai ser ao vivo, live, né? Irmão Kleber, José de Souza e Lucas Morelli. Esse cafezão só faltou puxar o irmão Wellington, né? De repente até eu puxo o irmão Wellington lá para Massachusetts e vamos ter esse cafezão entre 4.
Irmão Wellington, vamos lá então com a palavra de oração, agradecendo pela aula de hoje. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, por esse momento que o Senhor nos deu, meu Pai, de estar aqui aprendendo um pouco mais da tua porção preciosa, meu Pai, que é a tua palavra. Muito obrigado, meu Pai amado, pelos irmãos, meu Pai, da vida do pastor Luiz Presta, a família Graças te dele. damos, Deus. Deus, todos os irmãos que participaram dessa aula, Pai, aquele também que não pôde estar nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha guardar, proteger, venha, meu Pai, abrir o entendimento de cada um. Eu peço que esse Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar em nós, ó Pai, venha nos fazer, meu Pai, obreiros aprovados por Ti. E queremos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha dar uma semana abençoada para todos nós, venha guardar, proteger a nossa família e onde nós trabalhamos, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por essa aula, meu Pai, uma aula que, se Deus nos levantou, meu Pai, abriu nossos olhos, meu Pai, para ver, meu Pai, aquilo, meu Pai, ao nosso redor que está acontecendo, dentro das igrejas, a igreja que nós congregamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço e agradeço Deus de já. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amém. Não vai embora não, ó. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória. Deus os abençoe, um bom descanso, excelente final de segunda, excelente semana e até a próxima semana com a bênção do nosso Deus. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe a todos.